Começa hoje o Tríduo Pascal, que são aqueles 3 dias que integram, na verdade, na liturgia da Igreja, a solenidade da Páscoa. Hoje, quinta-feira santa, é Páscoa. É Páscoa porque a instituição da Eucaristia, na Santa Ceia que Jesus celebrou com os apóstolos no cenáculo, tem nos lábios de Jesus esta afirmação. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, um único versículo. Vejamos no nosso televisor essa frase que é de grande significado para nós e vamos desdobrá-la neste programa especial, neste dia de Páscoa, o dia da instituição da Eucaristia, o dia do sacerdócio, o dia da instituição do novo mandamento, o dia da Páscoa celebrada por Jesus com os apóstolos na ceia, a Santa Ceia, um dia particularmente caro para todos os cristãos, para toda a Igreja. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. É Páscoa quando Cristo morre e ressuscita. É Páscoa quando Cristo, antecipando o seu sacrifício no Calvário, em forma de ceia, institui o santo sacrifício da missa. Hoje, dia de Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é para nós um dia singular. Nós cristãos, lendo na liturgia da Igreja, celebrando na nossa vida a missa da ceia do Senhor, recordamos esse acontecimento que é fundante, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacramento da ordem, a instituição do mandamento novo. São 3 instituições, são 3 realidades intimamente conexas que o Senhor Jesus quis que viessem à existência, ou pelo menos que atingissem o seu pleno desdobramento numa mesma hora. Não existe igreja sem Eucaristia. Na Eucaristia, diz a tradição da Igreja, diz a doutrina da Igreja, está contido todo o bem espiritual da Igreja. Na Eucaristia, tudo aquilo que Jesus instituiu ao longo de 3 anos de sua vida pública está aqui condensado. Analisemos primeiramente a instituição do mandamento novo. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Mandamento novo? Mas onde está a novidade com relação ao Antigo Testamento, por exemplo? No livro do Levítico, capítulo 19, o Senhor diz no versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, já no Antigo Testamento, nós temos o mandamento do amor. Por que então a Igreja diz que é um mandamento novo? Não é a Igreja quem diz, é o próprio Jesus. Dou-vos um novo mandamento. Mas onde está a novidade que Jesus quis nos dar exatamente por ocasião, no transcurso da Santa Ceia, no transcurso da instituição da Eucaristia? A novidade está nisto. Se o Antigo Testamento diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o critério no Antigo Testamento é você mesmo. Você deve amar o próximo da mesma maneira que você se ama. Jesus diz uma novidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O critério agora
é Jesus. O mandamento do amor ao próximo como a nós mesmos, no livro do Levítico, é bonito, é importantíssimo. É um grande avanço, um enorme avanço, em comparação, por exemplo, com a lei do talião, dente por dente, olho por olho, que se encontra no livro do Êxodo. Mas é um mandamento que, convenhamos, mal compreendido por determinadas pessoas, ele poderia levar a certos excessos. Imaginemos uma pessoa que não se ama na justa medida, que não se respeita, que não se valoriza. Como ela vai amar o próximo do mesmo jeito que ela se ama? Quem não tem o devido respeito por si, não vai respeitar o outro. Ou quem se ama em excesso, uma pessoa extremamente vaidosa, orgulhosa, aplicando amarás o teu próximo como a ti mesmo, ela pode cometer excessos. Se você tem um amor exagerado por si, ao amar as outras pessoas, você pode também passar para elas, tratá-las de uma maneira desregrada, não na justa medida. O homem, com o pecado, se torna um critério não muito seguro para um mandamento tão puro, tão belo. A intenção do mandamento é boa. É um grande avanço, já disse, com relação à lei do talião. Mas no Novo Testamento nós não temos essa possibilidade de nos equivocarmos, de cometermos excessos ou de nos amarmos ou amarmos o próximo de forma deficiente, incompleta, porque o critério é Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou? O evangelista João diz, no capítulo 13 de São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É amor incondicional, é amor radical, é amor até ao extremo. Por isso, a Quinta-feira Santa é um dia tão singular para todos nós. É o dia da instituição do mandamento novo. Repito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se quisermos aprender o amor, não há outro critério, não há outro modelo, não há outra referência. Olhar para a cruz. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, é um amor tanto, é um amor ao extremo. No Antigo Testamento não temos esta novidade de um Deus que se rebaixa, de um Deus que se esgota, de um Deus que se aniquila, de um Deus que morre pelos pecadores. A segunda instituição é o sacramento da Eucaristia. O Senhor Jesus, na véspera de sua morte, quis que aquilo que iria acontecer no dia seguinte permanecesse entre nós em forma de rito, em forma de ceia. Para isto, ele reuniu os apóstolos, não haviam os discípulos no cenáculo, nem homens nem mulheres, tão somente os apóstolos. E instituiu um rito, um sacramento, um sinal no qual o mistério redentor que haveria de se consumar no Calvário, no dia seguinte, fosse perpetuado, fosse atualizado, ou, se quisermos, fosse presentificado em todos os altares da terra. O santo sacrifício da missa reside exatamente nisto. Quando a missa é celebrada, presentifica-se, atualiza-se, perpetua-se o único, o eterno, o definitivo sacrifício de Cristo no Calvário. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ao tomar o pão naquela Santa Ceia, como narrado pelos evangelistas sinóticos Mateus, Marcos e Lucas,
e pela primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, são precisas. Tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Estas palavras do Senhor que cumprem uma promessa que ele já fez no capítulo 6 do Evangelho segundo João, no famoso discurso na sinagoga de Cafarnaum, elas são precisas. Jesus não diz isto significa o meu corpo, mas isto é o meu corpo dado por vós. É lendo o capítulo 6 do Evangelho segundo João, quando Jesus fala de si como o pão da vida, e mais adiante, ao acrescentar: minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, e quem dele comer terá a vida eterna, o que provoca uma reação tremenda da parte dos judeus. Mas como ele pode dar de comer a sua carne? É carne mesmo? E Jesus reitera, e Jesus repete 5 vezes, dissipando qualquer dúvida ou eliminando qualquer possibilidade de interpretar a palavra pão em sentido figurado, a palavra carne em sentido figurado. É carne mesmo, é sangue mesmo. O Catecismo da Igreja Católica diz que o santo sacrifício da missa perpetua, atualiza, presentifica o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. Também por outro motivo, pelas próprias palavras de Jesus ao tomar o cálice. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E a palavra final: fazei isto em memória de mim. A ordem de Jesus é uma instituição. A Igreja deve constantemente presentificar, atualizar, tornar presente na celebração da Eucaristia, cumprindo o que Jesus determinou, fazendo aquilo que Jesus fez. Não são 2 sacrifícios. Só existe um sacrifício. Cristo na cruz morreu uma vez por todas. A Santa Missa não é um segundo, um terceiro, uma renovação no sentido de uma substituição, mas uma presentificação, uma perpetuação. O único e eterno sacrifício de Cristo, realizado uma vez por todas no Calvário, torna-se presente, perpetua-se, presentifica-se misticamente em todos os altares da terra, quando um sacerdote, presidindo a Eucaristia, pronuncia as palavras da consagração. O altar, então, é o patíbulo da cruz. O sacerdote que preside este culto é o próprio Cristo, que se utiliza dos lábios, das mãos, da pessoa, do ser do sacerdote, legítima e validamente ordenado. Ele tem o poder de celebrar o santo sacrifício da missa. A Eucaristia tem 3 dimensões. Ela é sacrifício, disso nós já falamos. Este é o meu sangue, derramado por vós. Se tem sangue derramado, tem vítima imolada. Se o sangue não fosse derramado, não havia sacrifício, e não tendo sacrifício, não haveria presentificação, não haveria perpetuação do único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. Mas as palavras de Jesus foram claríssimas. Este é o cálice do meu sangue, derramado por vós. Vejam que ele não disse que será derramado amanhã. A instituição foi na véspera da morte de Cristo. Derramado. O verbo está no particípio. E um particípio votado à perenidade. Sempre será derramado. Será derramado amanhã uma única vez. E cada vez que vocês celebrarem a Eucaristia, presentificar-se-á, perpetuar-se-á o único sacrifício que eu vou consumar amanhã no Calvário. Sacrifício. Alimento e presença. Alimento, tomai e comei, tomai e bebei. Para receber a Eucaristia, o apóstolo Paulo faz uma advertência na 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 31. Que cada um discirna
antes de comer deste corpo e beber deste sangue, pois quem come e bebe sem discernir, está comendo e bebendo a própria condenação. Nessas palavras claríssimas do apóstolo das gentes, a exigência da igreja para que se receba a Santíssima Eucaristia em estado de graça. Quem tem consciência de ter cometido um pecado mortal, por pensamento, por palavra, por ato ou por omissão, não pode participar da Eucaristia sem que antes faça um ato de contrição perfeita e ordinariamente acuse esses pecados no sacramento da penitência, para se reconciliar com Deus e com a Igreja e só em seguida receber o sacrifício da Eucaristia, o alimento divino, o santo maná, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. De sorte que quem comunga em pecado mortal recebe o corpo santo do Senhor, recebe verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas isto redunda em condenação para esta pessoa, porque estaria, ou está, ou estará recebendo, em pecado mortal, o Santíssimo Corpo de Cristo. E a terceira e última dimensão do sacrifício da Eucaristia, ele é presença. Isto é o meu corpo. Essa presença perdura mesmo após a celebração da Eucaristia. Por isso, o Santíssimo Corpo do Senhor, a reserva eucarística, que é guardada no tabernáculo para ser, antes de tudo, levada aos enfermos. Também é ocasião de adoração de todos os fiéis. Suma, suprema veneração, extremíssimo respeito se deve ter no templo sagrado, qualquer templo, mas sobretudo aquele onde se encontram as reservas eucarísticas. Trata-se daquele que está no sacrário, não é um pedaço de pão qualquer, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como se encontra no céu. Sacrifício, alimento e presença. E a outra instituição conexa com a instituição da Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia para que ela fosse presidida por pessoas bem precisas. Fazei isto em memória de mim. A Igreja Católica enxerga, escuta, contempla nessa afirmação do Senhor a instituição de um sacramento, o sacramento da ordem, que tem 3 graus, o diaconato, que vai aparecer no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, já após Pentecostes. Mas aqui nós temos uma instituição, a ordem no seu 1º grau, os apóstolos, cujos sucessores serão os bispos, que vão aparecer posteriormente. Mas aqui nós temos apenas os apóstolos no cenáculo. Da mesma forma que estes, somente estes, estarão no mesmo lugar quando Jesus ressuscitado vai instituir outro sacramento e confiar somente a estes o poder de perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Caríssimos, um grande dia, um soleníssimo dia, um dia marcante, um dia significativo, o dia da Páscoa, o dia da tríplice instituição, o mandamento novo, o mandamento do amor, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacramento da ordem. Hoje é dia do Padre, hoje é dia do sacerdote, porque foi exatamente no dia de hoje que Jesus instituiu esta tríplice realidade, o mandamento novo, a Eucaristia, o sacramento da ordem. Parabéns, Santa Igreja. Parabéns a todos os sacerdotes da Igreja no seu dia. O primeiro dia do Tríduo Pascal. A toda a Igreja, a toda a face da terra, Feliz Páscoa.